nós vamos falar um pouquinho da função tangente e vamos lembrar que na função tangente eu tenho o cateto oposto pelo adjacente. Vamos recordar um pouquinho antes a ideia de seno e cosseno. O seno aqui no meio, por exemplo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa que vale 1, que é o raio do ciclo. Então, o cateto oposto dividido por 1 é o próprio cateto oposto. Então, quem manda no seno é o cateto oposto, que posteriormente a gente fez a ideia de coordenada y. No caso do cosseno, é cateto adjacente por hipotenusa, que vale 1. Então, é o cateto adjacente dividido por 1 é o próprio cateto adjacente. Então, quem manda no cosseno é o cateto adjacente, que posteriormente te intitulou de coordenada x, até para saber a ideia de sinais, etc. Bom, agora, aqui, se eu estivesse mantendo em um desses triângulos a ideia de tangente, nem o cateto oposto, nem o adjacente mediria 1. Então, ficaria mais complicado estudar valores. Então, a ideia é prolongar a extremidade do ângulo até encontrar a reta tangente, como foi feito aqui, ó. Prolongou, aí fica cateto oposto sobre o adjacente, que agora é 1, que é o raio. Ou seja, toda a responsabilidade da tangente ficou em cima desse cateto oposto. Lembrando que nem o 90 e nem o 270 possuem tangentes. Por quê? Porque se eles pertencem ao eixo y, e o eixo y é paralelo à reta tangente, eu não vou conseguir esse ponto de encontro, prolongar o 90 graus até encontrar a reta tangente, não vai conseguir. Então, a tangente de 90 e a tangente de 270 não existe. Ao contrário, a tangente de 180 e 0 é o próprio zero. Então, aqui é a origem da reta das tangentes. Daqui, desse ponto acima, eu tenho imagens positivas, tangentes positivas, e desse ponto para baixo eu tenho imagens negativas, tangentes negativas. Ok? Então, avançando aí, eu tenho aqui a ideia de que a imagem vai de infinito positivo para infinito negativo. Então, a imagem da função tangente é real. O domínio, lembre-se que o 90, o 270 e todos os côngruos a ele não possuem tangentes. Então, o domínio vai ser real menos π sobre 2 mais kπ. E o k pertence aos inteiros. Quando a gente passa para a redução aos quadrantes, a ideia é sempre a mesma. Por exemplo, se eu quero descobrir a tangente de 5π sobre 6. 5π sobre 6, ao prolongar até encontrar a reta tangente, isso seria na parte de baixo da função do ciclo trigonométrico. Logo, se está abaixo aqui da origem, a tangente é negativa. Para quanto que ele vale? 5π sobre 6 é 150 graus. Equivale a 30 graus essa distância. Logo, a tangente de 150 graus é igual à tangente de 30, porém, em módulo. A tangente de 150 é menos tangente de 30. Aqui um exemplo da tangente de 240 graus. 240 graus, quando prolongado, ele vai encontrar a reta tangente na parte de cima. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são opostos pelo vértice. Então, se aqui é 60 graus, aqui também deve ser 60 graus. Logo, a tangente de 240 está associada à tangente de 60 graus. E os dois com sinais positivos, porque ao prolongar eu encontro a reta tangente na parte superior, ou seja, na parte das imagens positivas. Imagens positivas para cima, imagens negativas para baixo. Então, a tangente de 240, na verdade, vale raiz de 3.
Agora, nos exercícios série aula de vocês, lá da aula 16, nós temos aqui, ó, o horário do nascer e o pôr do sol depende de diversos fatores, né? Especialmente em relação à latitude do observador e do dia do ano na Terra ao longo de sua órbita em torno do Sol. Ok. Então ele fala aqui que no início do verão, no hemisfério sul, o tempo em horas T entre o nascer do Sol e o pôr do Sol, para latitude entre 0 e 40 graus, pode ser feito pela fórmula T igual a 12 mais 3,31 tangente do ângulo θ. O ângulo θ é a latitude, né? E aí ele fala o seguinte: tendo em vista as informações no dia em que marca o início do verão, qual é aproximadamente a diferença entre o total de horas do Sol na cidade de Porto Alegre, cuja latitude é 30 graus, e Macapá, cuja está na linha do Equador? Bom, então vamos pensar em Macapá. Macapá, a tangente é 0, porque se está na linha do Equador, latitude 0. Então vai ser 0. Então em Macapá eu vou ter 12 mais 3,31 vezes 0. Então são 12 horas. Já em Porto Alegre é a tangente de 30, porque a latitude de Porto Alegre é 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3, que vai dar 1,73 dividido por 3, né? Vai dar 0,58 aproximado. Então eu tenho aqui a conta final de que eu tenho o tempo em Porto Alegre, 12 mais 3,31 vezes raiz de 3 sobre 3, 0,58. Então, eu vou ter aqui um valor de aproximadamente 13,9. Ou seja, 1 hora e 0,9 da hora. 0,9 da hora são 54 minutos, que é exatamente a letra C, 1,54 minutos, ok? Nessa questão, ele fala onde o seno é igual ao cosseno, porque ele quer saber, na verdade, onde que essas funções se interceptam. Aqui eu tenho esse ponto de interseção e esse ponto de interseção. Lembrando que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual ao cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2. Então, exatamente no π sobre 4 é o primeiro valor. E o outro valor é o 5π sobre 4, porque é onde a tangente é menos, o seno é menos raiz de 2 sobre 2. Então, é π sobre 4 e 5π sobre 4. Resposta, de novo, letra C. Nessa função, eu tenho o cosseno de x é 2/3. Esse ângulo pertence ao quarto quadrante. Eu quero saber o valor da tangente. Nós podemos pensar da seguinte forma. Vamos reconstruir um triângulo onde o cateto adjacente vale 2 e a hipotenusa 3. Obviamente que essa medida aqui eu vou chamar de A. Então, 9 é igual ao quadrado mais 4. Então, eu tenho A ao quadrado igual a 5. O A vai ser raiz de 5. Portanto, a tangente vai ser o cateto oposto,
raiz de 5 sobre 2. Entretanto, eu percebo que aqui o cosseno está no quarto quadrante. Então, a tangente será negativa. Logo, resposta correta, letra B, menos raiz de 5 sobre 2. Esse valor aqui, de tangente de alfa e tangente de beta, vamos pensar da seguinte forma. Vamos aumentar um pouquinho esse triângulo, ficar mais visível para vocês. Aqui. Ele quer saber o valor de H, né? H é a altura da placa, né? Então, eu posso dizer que a tangente de alfa é Y, cateto oposto, sobre D. Posso concluir, então, que Y é D vezes tangente de alfa. Se eu pensar na tangente de beta, eu vou ter H mais Y sobre D. Então, eu posso dizer que H mais Y é igual a D vezes tangente de beta. Sendo assim, então aqui eu tenho que H mais Y é igual a D vezes tangente de beta. Como eu quero saber o valor de H, né, em função da letra D, eu vou substituir esse Y aqui, ó, na conta de baixo. Então, eu tenho que H mais D tangente de alfa é igual a D vezes tangente de beta. Então, o H vai ser D, entre parênteses, tangente de beta menos tangente de alfa. Resposta certa, letra A. Então, eu espero que vocês façam os exercícios série propostas, para que na aula a gente consiga esclarecer as dúvidas, ok? Bom retorno a todos, que nós tenhamos aí um excelente segundo semestre para trabalhar bastante aí, beleza? Tudo de bom para vocês.